Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a oportunidade de aqui estarmos juntos. Faço aviso que a nossa sessão está sendo gravada. E antes da prece, peço que me acompanhem na leitura do livro Pão Nosso. Três imperativos. Eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pedi, buscai, batei. Esses três imperativos de recomendação do Cristo não foram enunciados sem um sentido especial. No emaranhado das lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Logo após, é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores. Ou seja, a todos os momentos somos assediados, somos buscados pelas coisas do mundo. Algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas, à maneira das mariposas que se apaixonam pela claridade de um incêndio. Chegam de longe, acercando-se das chamas e consomem a bênção do corpo. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação. Sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista. Busquemos a espiritualidade sublime, trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina vontade. Pedi, buscai, batei. Essa trilogia de Jesus reveste de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Rubem, prece inicial, por favor. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino, e em ti estão o nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e, com isso, desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar neste recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência, para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem,
possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médios que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abra os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós nesse ato sincero. Obrigado. Meninas, que vamos ler hoje? Hoje é a Rosinha. Zaninha, pode fazer o favor de escolher para mim? O Kenzo falou 325 aqui. Tá bom. Eu não vi nem o que é. (325) do Livro dos Espíritos ou do Evangelho? Dos Espíritos. Ah, ok. Olha, como não é como este capítulo, eu vou começar a ler Comemoração dos Mortos, Funerais, a partir da 320, que assim a gente pega o contexto. Sim. Comemoração dos Mortos, Funerais. 320. Sensibiliza os espíritos o lembrarem-se deles, ou os que lhe foram caros na terra, muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo. 321. O dia da comemoração dos mortos é para os espíritos mais solene do que os outros dias? Apraz-lhes ir ao encontro dos que vão orar nos cemitérios sob seus túmulos? Os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que da terra lhes dirigem seus pensamentos, como fazem noutro dia qualquer. Ou seja, né, é que no dia 2 de novembro, não é isso? As pessoas vão até os cemitérios, né, compram flores, lavam os túmulos, ou seja, elas manifestam nesse dia, né, a saudade, né, pelos que partiram para a espiritualidade. O dia em si tem uma significação especial, mas é o dia que as pessoas se lembram, né, dos seus entes queridos. Letra A. Mas de finados é para eles um dia especial de reunião junto das sepulturas? Nesse dia, em maior número se reúnem nas necrópolis, nos cemitérios, porque então também é maior em tais lugares o das pessoas que o chamam pelo pensamento. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos, e não pela multidão dos indiferentes. Ou seja, se ninguém for procurar aquela pessoa específica, né, não tem por que aquele espírito se dirigir até o cemitério. Letra B. Sob que forma aí comparecem e como veríamos se pudessem se tornar invisíveis? Sob a que tinham quando encarnados. Ou seja, se nós pudéssemos ver os espíritos, né, nós os veríamos como eles se apresentavam a nós. Porque o espírito ele pode mudar, né, a sua aparência, né, não precisa de tratamento de beleza, trocar de roupa, né? O espírito ele pensa numa maneira que ele queira se apresentar e assim ele se apresenta. 322. E os esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar?
Também lá, não obstante, comparecem e sentem algum pesar por verem que nenhum amigo se lembra deles? Que lhes importa a terra? Só pelo coração nos achamos a ela presos. Desde que aí ninguém mais lhe vota afeição, nada mais pretende a este planeta o espírito, que tem para si o universo inteiro. 323. A visita de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento ao espírito cujos despojos corporais ali se encontrem do que a prece que por ele faça essa pessoa em sua casa? Aquele que visita um túmulo apenas manifesta por essa forma que pensa no espírito ausente. A visita é a representação exterior de um fato íntimo. Já dissemos que a prece é que santifica o ato de rememoração. Nada importa o lugar, desde que é feita com o coração. Ou seja, a pessoa até pode visitar o túmulo, né? Mas se fizer uma prece, ainda que não visite o túmulo, é mais proveitosa para o espírito do que apenas a visitação. 324. Os espíritos das pessoas a quem se erigem estátuas ou monumentos assistem à inauguração de umas e outros e experimentam algum prazer nisso? Muitos comparecem a tais solenidades, quando podem. Porém, menos os sensibiliza a homenagem que lhes prestam, do que a lembrança que deles guardam os homens. Às vezes vamos aos cemitérios, né? Vemos aqueles túmulos magníficos, né? Muito bonitos, né? Então, depende aí do próprio espírito, né? Quanto mais preso à matéria, quanto mais preso, né, às manifestações de egoísmo, orgulho, mais ele vai ficar sensibilizado com isso. Agora, o espírito superior, nós sabemos que, né, a maioria deles fogem das, dos elogios, né, que alguém os engrandeça, né? 325. Qual a origem do desejo que certas pessoas exprimem de serem enterradas antes num lugar do que no outro? Será que preferirão, depois de mortas, vir a tal lugar? É, a essa importância dada a uma coisa tão material constitui indício de inferioridade do espírito? A afeição particular do espírito por determinados lugares, inferioridade moral. Ou seja, porque quem é mais elevado não importa onde seja enterrado. Que importa este ou aquele canto da terra a um espírito elevado? Não sabe ele que sua alma se reunirá às dos que lhe são caros, embora fiquem separados os seus respectivos ossos? Letra A. Deve-se considerar futilidade a reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família? Não. É um costume piedoso e um testemunho de simpatia que dão os que assim procedem aos que lhe foram entes queridos, conquanto destituída de importância para os espíritos. Essa reunião é útil aos homens, mais concentradas se tornam suas recordações. Ou seja, né, para quem precisa fazer a visitação do cemitério, né, que necessita desse local material para isso, é importante para essas pessoas. Agora, para os espíritos, né, mais ou menos elevados, isso é indiferente. 326. Comove a alma que volta à vida espiritual, as honras que lhe prestem aos despojos mortais? Quando já ascendeu a certo grau de perfeição, o espírito se acha escoimado das vaidades terrenas e compreende a futilidade de todas essas coisas. Fica sabendo, porém, há espíritos que nos primeiros momentos que se seguem à sua morte material experimentam grande prazer com as horas que lhes tributam, ou se aborrecem com o pouco caso que façam de seus envoltórios corporais. É que ainda conservam alguns dos preconceitos desse mundo. 327. O espírito assiste ao seu enterro? Frequentemente assiste.
mas algumas vezes, se ainda está perturbado, não percebe o que se passa. Letra A. Lisonjeia-o a concorrência de muitas pessoas ao seu enterramento, mais ou menos conforme o sentimento que as anima. Porque nós sabemos que tem pessoas que vão aos velórios, aos funerais, né? E tem uma conduta descaridosa, né? Começa a contar piadas em relação ao falecido, desrespeitando, né? Então, nem sempre, né, a maior presença de pessoas a um funeral é uma coisa boa. 328. O espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião de seus herdeiros quase sempre, para seu ensinamento e castigo dos culpados. Deus permite que assim aconteça. Nessa ocasião, o espírito julga do valor dos protestos que lhe faziam. Todos os sentimentos lhe patenteiam e a decepção que lhe causa a rapacidade dos que entre si partilham os bens por eles deixados o esclarece acerca daqueles sentimentos. Chegará, porém, a vez dos que lhe motivam essa decepção, né? Muitas vezes, né, no próprio funeral, já há aquelas discussões, né, de repartição dos bens, de partilha dos bens, né? E muitas vezes pensamentos, sentimentos, conversas descaridosas, né? Que nem o morto, né? O corpo dele esfriou e, né? Já estão partilhando os bens deles, né? Depende também do progresso do espírito, né? 329. O instintivo respeito que em todos os tempos e entre todos os povos o homem consagrou e consagra aos mortos é feito da intuição que tem da vida futura? É consequência natural dessa intuição. Se assim não fosse, nenhuma razão de ser teria esse respeito. É o respeito os nossos antepassados, né? Aqueles que vieram, que se foram antes de nós. Comentários? Então, Fé, nós temos a tradição católica aqui da missa de corpo presente, da missa de sétimo dia, missa de um ano do perecimento, né? Do, do cidadão que partiu para a espiritualidade. Eu creio o seguinte, que eu gosto muito de tradição, sabe? E tradição tem que ser preservada. Mesmo nós entendermos melhor que essa passagem tem outro significado, né? Que há muito trabalho dos nossos irmãos obreiros da luz, né? Para separar os liames da pessoa que acaba de se desprender, né? de se retirar da vida material. Eu, eu gosto de ir nessas missas, inclusive, participar. Eu acho que elas são benéficas, porque toda oração coletiva traz muitos benefícios para os nossos irmãos desencarnados. Essa é uma opinião própria minha. Obrigado. Alguém gostaria de falar alguma coisa, de perguntar alguma coisa? Eu gostaria, Fred, eu tenho uma dúvida. Em relação à cremação, como fica? O espírito, assim, sente alguma coisa? É recomendado, não? Então, eu não li muito sobre o assunto. O pouco que eu li é o seguinte: não é conveniente que a cremação seja feita logo em seguida da morte, porque pode acontecer de não ter dado tempo, né, dos espíritos superiores desligarem, né, o corpo físico do corpo espiritual da pessoa que desencarnou. Então, se acontecer muito, muito logo depois, né,
é possível que o espírito sinta as chamas do corpo. Então, recomenda-se aí pelo menos aí 3 dias, 72 horas, para dar tempo de fazer os desligamentos. É claro que isso também depende, né, do grau de pureza, né, de quem desencarnou, né? Se for um espírito muito apegado, né, às coisas materiais, né, ao seu corpo, às suas posses, esse desligamento pode demorar mais do que o necessário. Olha, quando eu ouvi esse relato, né, que o espírito ele pode sentir o corpo, a chama do corpo, pessoalmente eu prefiro não ser queimado. Eu não gostaria de correr esse risco de É sentir o meu exatamente corpo. é o mesmo ensinamento da Mai Ricaria. Exatamente, eles dizem exatamente a mesma coisa. A questão do prazo também, que tem que dar um tempo. Eles não recomendam, nem esperar. Eles acham que o espírito sente mesmo. Então a gente vê que, né, pelo sim, pelo não, pessoalmente eu vou deixar por escrito, ó, não me cremem, mas Eu também não quero, hein? cada um escolhe, né? Mas, ó, Obrigada. imagina, quer fazer algum comentário, Rubão? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Realmente o Espiritismo não recomenda a cremação. Apesar que eu creio que no futuro nós já estamos com 8 bilhões, né, de habitantes nesse planeta e nem todos os cemitérios têm tanto espaço para tal. O que eu sei também houve um dos livros, uma das comunicações do Chico Xavier, post-morte, é que uma grande mulher, uma mulher super caridosa, uma mulher da alta sociedade, ela desencarnou. Mas era um espírito muito evoluído, super caridosa, fraterna, e ela foi cremada, certo? E nesse ato da cremação, eles tiveram que fazer, mesmo sendo ela um espírito de luz, eles tiveram que fazer lá no mundo espiritual uma preparação para que ela não sofresse os efeitos das labaredas. Destarte, nós temos urge evitarmos né, essa destinação aí ao nosso corpo material, não é? Por outro lado, né, o que fazer, né? Para quem opta por essa opção, né, por essa ação, né, de cremar, paciência, né? Mas ele tem que se preparar, porque vai sofrer as consequências. O melhor é, né, a volta ao pó pelo meio natural, creio eu. Obrigado. Eu também não recomendo e não gostaria que fizessem comigo, né? Mas se fizerem, eu vou orar bastante para não sentir aí as labaredas, né? Mais alguém gostaria de perguntar alguma coisa a respeito da questão daqueles que, né, desencarnam há pouco tempo? Alguma dúvida que tenha? Olá, então, eu sempre pensei em ser cremada, e com o que o Rubens falou, eu também conheço essa teoria, eu concordo com o que ele disse. Aí, por xeretice, eu fui até o crematório e perguntei quanto tempo a pessoa fica lá para ser cremado. Eles dão um prazo de 15 dias para depois entregar a cinza. Então, assim, todas essas informações mas eu não deixei nada por escrito. Mas, como o Rubens mesmo falou, vai chegar uma época que nós não vamos ter opção, não vamos poder opinar, né? Nem, não vai ter mais o desejo.
porque é muito, né? Era só isso que eu queria colocar. Obrigada. Só tem mais algo que eu então, não sei se é muito oportuno. Em Barueri, um grupo de investidores iniciaram, construíram um prédio às margens do Tietê, que seria destinado a um crematório. E eu não sei por que cargas d'água lá, assim, esse prédio foi abandonado, ou não sei se foi embargado, ou o que é. Mas eu descobri, conversando com um dos investidores, eles tinham que importar do Canadá um sistema de decantação ou de recepção, porque quando o corpo humano ele é cremado, ele expele um óleo. É algo impressionante. E esse óleo tem que ser muito bem armazenado. E é caríssimo esse recipiente para ser instalado nos crematórios. Segundo ele, esse óleo é a coisa mais tóxica do planeta. E não, talvez não seja só do planeta. Entendeu? Que se ele entrar em contato com como é que chama, meu Deus do céu? As nossas águas Lençol freático. subterrâneas, o lençol freático, ele contamina e é irreversível. Não há como recuperar. Você vê o grau de toxicidade que é esse óleo expelido pelo ser humano durante o ato do crematório. Esse talvez seja um dos fatores, né, que a espiritualidade já sabe há muito tempo, né, que eles sejam talvez até contra esses atos. Né? Talvez seja algo assim mais pontual, mais na medida, né, que nós nos aprimoramos, ficamos menos apegados às coisas, o nosso desligamento se facilita, a tecnologia avança, resolve esses problemas ambientais. Então, talvez no futuro seja recomendado, né? Nós não sabemos como vai ser, mas realmente somos em 8 bilhões e vai chegar uma hora que não vai ter lugar para enterrar todo mundo. Então, vai ser, acredito que será obrigatório até, né, a cremação pela facilidade, né? Mas é isso. Se ninguém tiver mais nenhum comentário, Roseli, pode falar. Ô Fred, eu estou ouvindo todo mundo falar aqui, e fico pensando, né? Eu acho que o espírito, quando ele solicita uma cremação, é porque ele já está preparado para isso e, e tem essa aceitação, né? E faz esse desligamento do corpo para não ficar ali sofrendo, né? Os efeitos, né? Da cremação. E outra coisa que eu penso também é essa questão de espaço, é porque não fica todo mundo só sepultado, né? Depois de um tempo, eles tiram, e que nem a mãe do Haroldo foi sepultada, eles já fizeram a solicitação, o Haroldo já fez a solicitação, teve que assinar lá, porque dentro de 3 anos, né, amor? 3 anos eles retiram, né? Da sepultura e colocam naquelas caixas que eles fazem o ossário, né? Aí é um espaço bem menor. Esse cemitério que ela foi enterrada já define isso, sabe? Dentro de 3 anos. Agora depende muito também, porque o meu pai, ele foi sepultado aí em Barueri e quando foi para ser retirado com 3 anos, ele não estava totalmente decomposto. Então, eles aguardaram mais 2 anos ainda e retiraram as ossadas do papai com 5 anos. Então, são, né, coisas assim tão dolorosas, né? Porque a minha mãe teve que ir lá para fazer esse reconhecimento para tirar e depois teve que aguardar mais um tempo, né? Eles falam que quando a pessoa toma muito medicamento, essas coisas assim, está doente, está hospitalizada, essa decomposição é muito difícil. Aí tem que ficar por mais tempo.
Obrigada. Fala mais uma coisa, Rubem? Então, Fred, eu conheci várias pessoas claustrofóbicas que optaram pela cremação. O, eles não admitiam serem colocados em sepulturas. Eram questões aí relativas à espiritualidade do indivíduo, né? O que podemos dizer, né? Conheci vários casos desse particular, a claustrofobia. Cada um tem a maturidade para decidir, né, que, que será feito com o seu corpo, né? É claro que nós que temos aí um pouco mais de informação, compreendemos os riscos, né? Então, aí também vai do merecimento de cada um, né? Do que fez em vida, do que não fez, enfim. Se não houver mais perguntas ou considerações, eu vou passar então para as vibrações. Vamos então. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos juntos aqui reunidos em seu nome. Ele prometeu que ali ele estaria e aqui ele está pela presença dos nossos amigos espirituais que se encontram na casa de cada um de nós neste momento, que fizeram a limpeza, a asepsia do ambiente, trouxeram os irmãos desencarnados que, tanto quanto nós, necessitavam ouvir essas palavras. E como nós recebemos muito e muito nos é cobrado, nós vibramos também pelos nossos irmãos mais em sofrimento, os nossos irmãos desencarnados, entre estes, aqueles que saíram da vida física pela porta do suicídio, como a Gabriele, a Verena, a Juliana, o Elias, o Alain, o Bruno e tantos outros. Que todos eles sejam amparados. Vibramos ainda pelos nossos irmãos encarnados em sofrimento, e dentre estes, aqueles que estão com a ideação suicida, aqueles que, infelizmente, têm problemas mais graves a resolver. Então, peçamos que eles sejam amparados e também os seus obsessores, que, na verdade, os obsessores são aqueles espíritos que não nos perdoaram, né, os nossos os sofrimentos que impusemos a eles, né, que eles foram prejudicados nos seus interesses, nos seus bens, muitas vezes na sua própria vida. Peçamos então a eles que eles sejam amparados. Vibremos também por todas as autoridades, nos mais diversos níveis de governo, por todas as pessoas que detêm o poder na Terra, que todas elas possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. E que agora cada um de nós possa fazer as vibrações para aquelas pessoas que lhe vêm à mente neste momento. Hoje eu queria pedir especialmente ao senhor Miguel, que descobriu o câncer e infelizmente está em estado grave na UTI. Que todos esses irmãos que nos vieram à mente neste momento sejam amparados. Que agora cada um de nós possa pedir
a manifestação das coisas justas de que necessita. E quando pensamos nisso, devemos pedir à espiritualidade maior que afaste de nós tudo que não nos convenha, que possamos receber o que necessitamos para o aproveitamento máximo desta oportunidade, desse presente que se chama reencarnação. Peçamos também pelos centros espíritas, igrejas, templos, seitas de quaisquer natureza, indivíduos que anonimamente fazem a caridade, que todas essas instituições e esses irmãos sejam amparados. E que agora peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, fazendo assim a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Jesus nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, com os nossos esforços para dominar as nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus. Carol, Camila, Rubem. Sim. Gokubi jiso gengen shikai takama harani kamo tamahi moeide masu kamurogi kamuromi no michikara mochite bansei to hito no miya kamo amatsu suno mahikari o mikami harahido no kamutachi muromuro no sakagoto tamahi no chuchumi kigari oba mahikari mate harahi kiyome misogi tamaite Kami no kono chikara yomigaerase tamai to mosu koto no yoshio kashikomi mamausu miyoyamoto suma hikari o mikami mamori tamae sakihai tamae miyoyamoto suma hikari o mikami mamori tamae sakihai tamae kannagara tamahi chihaimase kannagara tamahi chihaimase. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Glorioso São Francisco, santo da simplicidade, do amor e da alegria, que no céu contemplais as perfeições infinitas de Deus. Lançai sobre nós o vosso olhar cheio de bondade, socorrei-nos em nossas necessidades, espirituais e corporais. Rogai ao nosso Pai Criador, que nos conceda as graças que pedimos por vossa intercessão. Vós que sempre foste tão amigo dele, inflamai o nosso coração de amor, sempre maior a Deus e aos nossos irmãos, principalmente os mais necessitados. Amém. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Uma boa noite a todos. Jesus os abençoe sempre. Boa noite. Boa noite a todos. Assim seja. Obrigado, gente. Boa Feliz noite. Natal. Feliz Natal para todo Boa mundo. noite. Boa noite. Um forte abraço a todos. Amanhã